A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Estou novamente aqui e hoje para falar sobre o jejum. Para isso, a minha Bíblia está aberta no livro de Esdras, capítulo de número 8, verso de número 21 até o verso de número 23, que diz: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele ouviu as nossas orações. Palavra do Senhor. Esses versos, eles foram escritos por Esdras. Esdras foi quem escreveu esse texto tão maravilhoso. Ele é considerado o principal organizador do Antigo Testamento. Alguém chegou a dizer que ele foi o segundo Moisés. Eles falam sobre o jejum, uma importante doutrina da palavra de Deus. Mas vamos falar sobre o jejum baseado nas seguintes perguntas. Pergunta número 1. O que é o jejum? O jejum, queridos irmãos e amigos, é uma abstenção voluntária e deliberada de alimentação com o objetivo de se dedicar à oração. No original hebraico, significa afligir a alma ou fazer a alma sofrer. O jejum, ele expressa tristeza, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 7, e verso de número 6. Serve também para se humilhar diante do Senhor, conforme lemos Esdras, capítulo 8, versículo 21. E também para pedir ajuda a Deus. Esther, capítulo 4, versículo 12. O jejum, ele não pode ser confundido com a dieta, nem com a greve de fome. Um grande teólogo disse que o jejum é o irmão da oração. A segunda pergunta é esta: quem pode jejuar? A resposta é todos. Todos podem e devem jejuar. É claro que alguns têm problemas de saúde, então nós entendemos isso. Agora, uns jejuam um tempo maior e outros podem jejuar um tempo menor. Tudo de acordo com a sua saúde e com a sua capacidade. Mas vejamos, queridos irmãos e irmãs, o exemplo de um jejum municipal. O mesmo se encontra no livro de Jonas, o profeta menor, no capítulo de número 3, versos 5 a 10, que diz: Os ninivitas creram em Deus
e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele então levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Palavras maravilhosas. Então, esse jejum, nos dias de Jonas, jejuou crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e até mesmo o rei. E também todos os animais não comeram pasto e não beberam água. E o verso diz, principalmente o verso 10, que Deus respondeu o jejum daquela cidade, a cidade de Nínive, e eles não pereceram. Agora, a terceira pergunta: como devemos jejuar? Primeiro, determine o tempo de duração. Quem não tem o costume de jejuar deve começar com um tempo menor. 2. Planeje o tempo para orar. Sim, Daniel, diz a Bíblia, no seu livro, capítulo 9, verso 3, que ele tanto orava como jejumava. 3. Escolha um dia mais apropriado. Nós aconselhamos que o jejum sempre seja feito no dia de domingo. 4. Faça a leitura bíblica. Escolha textos que falem sobre o assunto e medite neles, e Deus vai te abençoar. 5. Jejue com propósito. Tenha objetivo no seu jejum. 6. Jejue com boa atitude. Não jejue por contendas ou debates, mas jejue por coisas que venham realmente agradar a Deus. E agora, na conclusão das minhas palavras, eu respondo mais uma pergunta. Quais são as bênçãos do jejum? São muitas, queridos irmãos e irmãs, mas eis apenas algumas. O jejum, ele tem o poder de mudar as coisas. É por isso que nós devemos jejuar. O jejum vence a carne, o diabo e o mundo. Também o jejum, ele aprofunda a nossa vida espiritual. E ainda mais, o jejum livra as cidades e as nações de catástrofes e de doenças. Sim, queridos irmãos e amigos, o jejum é uma arma poderosa, pois ele mexe com o coração daquele que controla o universo. Que Deus abençoe
que Deus ajude e que neste domingo que vem nós tenhamos o nosso dia de jejum. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe para que mais pessoas venham ouvir da palavra de Deus. Amém.